Olá a todos! Ora, então cá estamos e eu estou só aqui a ver se. Então, porque é que isto não está a aumentar de tamanho? Ah, cá vá, cá está. Portanto, eu hoje não estou nada bem, eu estou um bocadinho. Febril não é palavra, mas estou com alguma. com alguma gripe, talvez, ou constipação. E como tal, eu hoje não vou pintar, mas vou-vos mostrar um livro que estão aqui mais do que 6 ou 7 mil euros em tintas. Portanto, este livro vale uma fortuna e é um livro que não tem aspecto nada de especial. Como podem ver, é um livro até bastante feio. Estão aqui mais de 6 ou 7 mil euros em tintas. Portanto, o objetivo deste livro é que vocês, ao verem esta aula, saibam que tintas é que devem comprar de aguarela ou de acrílico, que é para não estarem a gastar o vosso dinheiro. Portanto, não estarem. Isto vai-vos poupar milhares e milhares de euros. Está bom? Portanto, olá, tudo bem? Portanto, eu vou abrir o livro e vou ignorar por agora as páginas que têm médiums acrílicos e por aí fora. Vou-vos só mostrar um bocadinho. Isto também é interessante de ver, mas é para ver rapidamente, não é para estar aqui a mostrar-vos. Porque nós agora temos uma aula muito mais importante e muito mais interessante, que são as cores de aguarela e acrílico. Então gostava de vos mostrar primeiro, se quiserem acrílicos brilhantes, há uma marca que eu recomendo para o branco de titânio, especificamente, que é esta aqui. Portanto, esta cor aqui, eu vou tentar obter o ângulo para vocês verem o brilho. Ora, onde é que está? Não está a mostrar. Talvez assim. Isto hoje vai ser difícil. Que eu queria mostrar-vos o brilho da tinta, mas ele não está a permitir. Portanto, vocês vão ter que confiar em mim, está bem? Quando eu vos disser que é brilhante, vocês vão ter que confiar em mim. Eu não tenho como vos mostrar isto em câmara. Ah, agora. Conseguem ver o brilho da tinta? Se eu me afastar mais, vê-se melhor. Conseguem ver o brilho da tinta ali? Portanto, esta marca chama-se New Masters e é uma tinta feita por uma marca chamada Old Holland. E é absolutamente espetacular em termos de brilho. Agora, se quiserem tintas normais mates, as outras marcas de aguarela ou de acrílico geralmente são mates. Portanto, estão aqui as várias tintas que eu tenho para vos mostrar. Lembrem-se que o branco de zinco, que são estas duas que eu estou-vos aqui a mostrar primeiro, o branco de zinco, eu estou sempre a falar mal do zinco, mas é em tinta de óleo. Não há problema absolutamente nenhum com branco de zinco em aguarela ou em gouache. Depois temos aqui alguns cinzentos que são interessantes, porque em primeiro lugar temos cinzentos neutros. Portanto, temos aqui cinzentos absolutamente cinzentos, feitos pela Golden, que é uma marca de acrílicos, e esses cinzentos vão-vos permitir misturar com qualquer cor e tornar a cor mais neutra. Portanto, são úteis. Agora, absolutamente espetacular é este. Isto é hematite, é aquela pedra chamada hematite, é genuína, é feita por uma marca chamada Daniel Smith, que é uma marca de aguarelas. Reparem na textura espetacular, espetacular, que fica no papel. É um granulado lindíssimo. Eu também fiz esta aqui em baixo, já agora desculpem lá, esta aqui, que é ardósia. Portanto, isto é ardósia em pó, que eu comprei de uma marca chamada Kremer e depois fiz a minha própria tinta. Misturei com caseína, não é? Que é aquela cola à base de leite ou à base de queijo, queijo fresco. E também faz uma textura absolutamente espetacular. Uma marca que eu não recomendo chama-se FW. Reparem aqui na FW, desculpem lá, ora cá está, aqui. Estalou. Portanto, vamos mais ao pé um bocadinho. Conseguem ver que a tinta estalou quando foi aplicada mais espessa. A Winsor Newton também estalou, mas é suposto estalar porque é aguarela. É normal estalar quando se pinta espesso com aguarela, mas a FW é inaceitável porque isto é uma tinta acrílica. Portanto, nunca deveria ter estalado. Portanto, eu não recomendo realmente a FW, a não ser que vocês estejam a pintar em camadas muito finas. Depois temos amarelos,
Alguns amarelos são absolutamente deslumbrantes, são espetaculares. São cores muito vivas, muito bonitas. Prestar sempre atenção à resistência à luz. Portanto, se são cores fugitivas ou se são cores mais resistentes à luz, não é? Não tenho mais a dizer. Nenhuma cor aqui se destaca em termos de qualidade, são todas bastante boas. Portanto, eu diria que amarelo-limão, todas são boas, exceto a Winsor & Newton. Portanto, a Winsor & Newton, que é esta aqui primeira, é mais acinzentada do que os outros amarelos-limão que temos aqui em câmara. Não sei se conseguem ver, mas esta primeira cor é mais cinzenta do que esta segunda, por exemplo. E lembrem-se que é muito mais fácil fazer cores cinzentas, basta misturar com cinzento. Porque o contrário não conseguem fazer. Se vocês comprarem uma cor acinzentada e tentarem pô-la brilhante como esta, não são capazes. Portanto, eu não recomendo o amarelo-limão da Winsor & Newton, apesar da Winsor & Newton ter cores fantásticas, não é? Noutros tons. Agora, estes amarelos aqui à base de estanho são cores extremamente tóxicas. Agora vou-vos mostrar aqui. Estas cores que estão aqui em baixo são cores à base de estanho e de antimónio e por aí fora, e de chumbo. São cores muito tóxicas. Eram usadas na Idade Média e ainda bem que já não usamos. Inclusive, eu quero mostrar-vos uma coisa, que é este amarelo aqui. Quando eu pintei era amarelo vivo, isto foi há uns 3 anos atrás, e reparem que agora já está a ficar acastanhado e está a mudar de cor. Portanto, não só estas cores são extremamente tóxicas, como ainda por cima mudam de cor. E este é ouro-pimento, portanto isto era o amarelo mais vivo que havia na Idade Média, e o ouro-pimento é uma cor extremamente tóxica, é como se fosse um cianeto. Portanto, isto quase dá para matar pessoas, não é? Eu não recomendo que pintem com estes pigmentos históricos, a não ser que estejam a fazer trabalhos muito específicos e saibam exatamente o que é que estão a fazer. Isto não é para amadores, isto é para profissionais, este tipo de pigmentos. Depois, vou só aqui avançar, porque não há nenhuma cor que se destaque neste campo, mas nos laranjas já há. Portanto, já há aqui uma série de tons que eu gostaria de vos mostrar e que sobressaem muito. Em termos de transparência, por exemplo, ou de brilho, se vocês quiserem a cor mais brilhante de todas em termos de brilho, a mais brilhante é esta. É o acrílico feito pela Golden, parece que está envernizado e tudo. E chama-se, portanto o nome é em inglês, não é? Transparent Pyrrole Orange. Portanto, isto é laranja transparente de Pirolo, acho que é esse o nome em português. Extremamente brilhante. É uma marca que não sei se acham em Portugal, mas podem sempre mandar vir pela internet. Também muito brilhante é esta. São aquarelas Horadam. Isto é uma aguarela feita pela Schminker e é extremamente brilhante. Portanto, esta é chamada laranja translúcido. Estas duas são as cores mais transparentes que eu tenho nesta página, não é? Portanto, nesta folha. Agora, estou muito orgulhoso porque há inclusive cores que já não estão à venda. Esta cor já não está à venda. É um laranja de crómio. Estas cores eram usadas de antes por artistas no século XIX. São cores venenosas, portanto, este laranja de crómio já não se vende porque não só muda de cor, não é resistente à luz, como ainda por cima era venenoso. E o realgar, extremamente venenoso, era um laranja vivo, usado também em tempos idos, imemoriais, portanto na Idade Média, mas são cores tóxicas. Vocês não precisam disto. Essencialmente isto são curiosidades históricas. Comparem, por exemplo, com cores tão vivas como estes laranjas cádmio, que são pigmentos modernos. São cores muito mais vivas. Portanto, através de um laranja moderno, tipo um laranja de cádmio, vocês facilmente conseguem misturar estes tons de realgar ou de crómio, mas através das cores de crómio não seriam nunca capazes de misturar a cor do cádmio. Tá bom? Portanto, são cores muito interessantes, mas não sugiro
que utilizem estes pigmentos históricos. Agora que estamos a entrar nos vermelhos, e se tiverem perguntas, por favor, façam-nas. Eu sei que a aula é como se fosse hipnotiza as pessoas, mas eu preciso das vossas perguntas. Agora que estamos a entrar na página dos vermelhos, escrevam. Se tiverem caneta e papel, tirem notas, porque tudo isto são cores que talvez vos interessem. Portanto, o que eu quero que vocês façam é olhem para estas cores e vejam, em primeiro lugar, qual é a mais vibrante, qual é a mais colorida. Em segundo lugar, certifiquem-se que é uma cor resistente à luz. Portanto, olhem para os símbolos da resistência à luz. Vocês já sabem fazer isso porque já falámos disso na aula anterior. E em terceiro lugar, a granulação. Portanto, se vocês querem cores que sequem lisas, como por exemplo esta, quase não tem textura no papel. Esta é feita pela Turner e é o vermelho chinês. Portanto, esta cor seca lisa. Comparem com a que está em baixo, que seca com textura. Portanto, vocês conseguem ver esta granulação que está aqui, feita pela Winsor & Newton. É uma tinta acrílica, que é o vermelho de cádmio claro. Reparem que seca com textura, com granulação. Em termos de cor são quase iguais, mas uma é texturada e a outra é lisa. Portanto, é importante que vocês aprendam a escolher as vossas cores, sabendo o efeito que querem. Agora vou abrir aqui... aqui as páginas colaram temporariamente. Em termos de brilho, o vermelho Naphthol, claro, da Winsor & Newton, é a tinta mais brilhante que eu tenho em acrílicos. Vou tentar ver se apanho o brilho. Cá está. Portanto, brilha mesmo muito, 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 muito. É uma cor também muito vibrante, mas cuidado. Resistência à luz. O que é que significa aquele 2 em números romanos que está ali no canto? O que é que quer dizer a 2? Escrevam, por favor. Qual é a diferença entre 1 ou 2? Eu gostava que vocês escrevessem. Portanto, o 1 são cores que são totalmente resistentes à luz. E o 2 são cores que são menos resistentes à luz. Portanto, apesar disto ser um vermelho lindíssimo, eu não posso recomendá-lo a 100% porque não é totalmente resistente à luz, está bem? É uma cor que vai desbotar com o tempo, infelizmente. Cores que eu não recomendo absolutamente nada. Este tipo de cores. Portanto, tudo o que forem cores fugitivas, geralmente é na gama dos carmins. Eu adoro esta marca, Turner, mas até as boas marcas fazem cores fugitivas, portanto não interessa ter. Como estas aqui. Tudo o que for cor de rosas, que se chamem ópera, não comprem. Porque estas cores ópera são cores que foram feitas para ilustração, não foram feitas para pintura de belas artes. São rosas muito vivos, muito bonitos, fluorescentes, mas que vão desbotar e vão desbotar muito depressa. As lacas de garança também não costumam... Os vermelhos da lizarina também não prestam. Portanto, não comprem cores que desbotem à luz. Agora, vou-vos mostrar os magentas. Esta marca espanhola que se chama Vallejo é uma marca bastante interessante porque tem uma textura muito bonita no papel. Portanto, como vocês conseguem ver, e ver perfeitamente, tem um pontilhado muito bonito quando seca. Esta marca de cima, que se chama Holbein, é uma marca japonesa, extremamente cara, talvez porque seja importada do Japão, não sei. O que eu sei é que eu tive de comprar este magenta da Holbein, porque a Holbein é das poucas marcas do mundo que faz um magenta vivo e resistente à luz em gouache acrílico. Não me perguntem porquê, mas a maior parte das marcas de gouache acrílico, os magentas desbotam. Portanto, eu comprei esta Holbein. Agora, em termos de texturas, eu tenho aqui algumas cores muito interessantes para vos mostrar hoje. Muito, muito, muito interessantes. Então vamos começar com cores lisas. Reparem que estas aqui secam bastante lisas, portanto não se vê a textura do papel. E agora vamos comparar estas cores lisas com uma cor muito texturada. Por exemplo, este púrpura que está aqui
que é a base de cobalto, secou com uma textura lindíssima que mostra o papel. Geralmente cores de cobalto tendem a secar assim porque o cobalto é um metal pesado. E como é pesado, sedimenta, entra nos poros do papel. Outra cor que tem uma textura lindíssima é esta pedra chamada purpurite, que uma marca chamada Daniel Smith vende como tinta. A purpurite também tem uma textura muito bonita. O violeta da marca Turner, violeta fluorescente, é bonito, mas eu não recomendo, porque eu até pus um X, não é para uso artístico, porque vai desbotar. A Holbein tem um violeta interessante que é quase igual, mas este não desbota de certeza. Tem resistência máxima à luz, tem 3 estrelas. Agora, realmente, este violeta da Turner é um bocadinho mais vivo, mas não há nada a fazer. O problema de algumas destas cores vivas é que desbotam muito depressa. E depois perdem a razão pela qual vocês compraram a cor em primeiro lugar, não é? Que é o facto de ser viva. Se a cor desbota, perde o interesse. Ora bem, a Tina tem aqui uma pergunta que é se... Tina, olá Nelson, a secagem lisa ou texturada então não depende só do papel? Não depende só do papel, depende do pigmento também. Mesmo num papel absolutamente liso, se a tinta for feita de um pigmento que textura, que granula, vai sempre secar com textura. Se a tinta for misturada com muita água e aplicada espessa, ou seja, muito líquido, e por exemplo, espera-se meia hora ou 1 hora para a tinta secar, textura sempre mais do que se a tinta for aplicada com o pincel quase seco. Portanto, nós conseguimos controlar o grau de textura através de, número 1, e mais importante, é escolher pigmentos que texturem. Pigmentos à base de cobalto texturam muito porque são pesados. Azurites, pigmentos históricos, lápis lazuli, tendem a texturar muito. Algumas terras também. Por exemplo, pigmentos sintéticos modernos, como os vermelhos de quinacridona e assim, não texturam, secam lisos. São pigmentos que foram feitos para a pintura de automóveis, e num automóvel geralmente nós não queremos um efeito texturado. E então os cientistas que criaram esses pigmentos tentaram criar pigmentos que secassem com aspecto liso. Portanto, geralmente falando e exagerando, pigmentos modernos tendem a secar lisos, pigmentos históricos tendem a secar com aspecto texturado. A segunda maneira que nós controlamos a textura é através da quantidade de água na tinta. Portanto, desculpem, no pincel. Um pincel cheio de tinta e que deixe muita tinta no papel, portanto, muita água e muita tinta, textura muito, muito, muito mais do que se pintarmos em camadas finíssimas com o pincel quase seco. Porque se aplicamos a tinta quase seca, ela seca imediatamente no papel e não tem tempo de entrar nos vales da textura do papel. Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, é uma coisa muito interessante, é que nós conseguimos controlar a textura dos pigmentos. Então vou mudar de página. Vamos agora para alguns roxos que são espetaculares. Falando em textura, tenho aqui várias coisas para vos mostrar. Portanto, algumas texturas muito interessantes que eu gosto muito. Vamos começar aqui num canto. Por exemplo, estes 2 exemplos são lindíssimos em termos de textura. O roxo imperial feito pela Daniel Smith é uma aguarela que seca em 2 cores. Como vocês podem ver, eu vou aproximar um bocadinho mais, as sombras são azuis e os claros são rosa, são vermelhos. São 2 cores numa. É absolutamente fantástico. E depois este aqui, cobalto, claro. Tudo o que é cobalto tende a texturar muito quando seca. Comparar, por exemplo, com estes aqui de cima, que quase que não têm textura. Vou só dar tempo para a câmara focar. A câmara desfocou por alguma razão. Vamos ver se agora consigo focar. Se calhar não há como focar, porque como a imagem é tão lisa... Ora aqui estamos. Portanto, é um efeito muito mais liso do que o que está em baixo, que é muito mais texturado. Estão a perceber a ideia, não é?
Portanto, o próprio pigmento textura mais ou menos. A Daniel Smith tem uma gama de cores que eles chamam lunar, são aguarelas, e as cores lunares são feitas para texturizar de propósito, portanto secam sempre com este efeito granulado. Reparem na beleza deste roxo azulado, que é o azul de cobalto violeta, também feito pela Daniel Smith. Portanto, mais uma vez, as sombras são azuis e as luzes são rosa. E esta cor aqui é ametista a sério, é a pedra. A Daniel Smith moeu a pedra e transformou em tinta, e vocês, com um bocadinho de sorte, até conseguem ver os cristais da ametista. Conseguem ver aqueles brilhinhos acinzentados, parecem estrelinhas no meio do negro. São os cristais da ametista a brilhar. Portanto, isto é mesmo a pedra que foi moída. Em termos de vivacidade de cor, a cor mais viva de todas é esta, de Daniel Smith. É o violeta de cobalto. Portanto, se quiserem cores vivas, é esta que eu compraria para esta gama de cores. Agora vamos entrar nos azuis mesmo. Gradualmente estamos a entrar em azuis mais fortes. Vamos olhar primeiro para o azul de esmalte e depois para o azul ultramarino e também para a azurite. Isto são pigmentos históricos, está bem? Antes disso, vou-vos mostrar o azul de cobalto, feito pela Winsor & Newton. Mais uma vez, como é cobalto, granula. Uma textura lindíssima, como vocês podem ver. Está bem? É um azul moderno, sintético. Versão antiga deste azul, versão medieval, é esta. Granula ainda mais. Portanto, isto são cores que eu é que fiz a tinta. Portanto, eu comprei os pigmentos em pó e depois moí eu para fazer a tinta. É vendido por uma marca chamada Master Pigments, está ali escrito. E isto é azurite. A azurite é um pigmento caro. Há vários tipos de azurite, quer vocês acreditem, quer não, estes também são azurite. A cor não tem nada a ver, mas é tudo azurite. Tem a ver com a forma como é moída. Portanto, se nós moermos mais, a cor fica mais clara e esverdeada. Se moermos menos, fica mais arroxeada e com cristais maiores em termos de tamanho. Estas cores eram usadas como fundo antes de se pintar cores mais caras por cima. Por exemplo, este azul lindíssimo que se chama esmalte era usado na Idade Média como primeira camada antes de pintar o muito mais caro lápis lazuli por cima. Portanto, isto é lápis lazuli genuíno. Estes dois primeiros são a versão mais cara, especialmente o primeiro de todos, que se chama Fra Angelico. Isto é o azul de lápis lazuli, um pigmento caríssimo na Idade Média, e a versão de menos qualidade começa a ser cada vez mais cinzenta. Eles até chamam cinzas. O último de todos é sodalite, portanto isto é uma pedra que mais uma vez a Daniel Smith transformou em tinta. A Daniel Smith tem uma gama super interessante de pedras naturais que eles moem para transformar em tinta. Tem uma granulação muito bonita, não tem? Portanto, os lápis de lazuli, caríssimos, e o que os artistas faziam era primeiro pintavam com esmalte. Estas três cores são de esmalte, e depois por cima então aplicavam o azul ultramarino, que era muito mais caro. Eu pessoalmente acho o esmalte muito mais bonito do que o azul ultramarino. São cores lindíssimas e a textura é fantástica. Reparem nesta aqui, até cria tipo ondas. É o que se chama floculação. É de uma marca chamada Cornelison. Portanto, isto são pigmentos que eu comprei em pó e que depois eu é que fiz a tinta. Esta é a versão com a tinta já feita. A Daniel Smith vende este terceiro, que é o azul de esmalte genuíno, mas sinceramente eu prefiro muito mais as duas tintas que eu fiz. Acho que tem uma textura muito mais expressiva. Depois, Tina, pouca resistência ao quê? Eu não percebo a frase, peço desculpa. Ora, o granulado tem a ver com a natureza do pigmento. Exatamente, Eva. Tem muito a ver com a natureza do pigmento. E o cobalto, o pigmento é o mesmo, preparação ou forma de extração. Portanto, Eva, uma pergunta muito interessante que é:
O cobalto, bem como o ultramarino, já os encontrei com valores tonais diferentes. O pigmento é o mesmo, e o pigmento altera-se no seu processo de cozedura, preparação do pigmento ou forma de extração? A resposta é sim. Uma cor pode ter exatamente a mesma composição química de outra cor. Exatamente a mesma composição química. E serem cores diferentes. Tem a ver com muita coisa. Vou dar só um exemplo. O grau de moagem. Há pigmentos que, se forem moídos grossos, têm uma cor diferente. E se forem moídos finos, têm uma cor totalmente distinta. Está aqui este exemplo. Portanto, vamos olhar para estes 4 tons. Eu vou aproximar um bocadinho, que é para se ver melhor. Vamos olhar para estes 4 tons de azurite. A composição química é exatamente igual. O que mudou foi o grau de moagem. Quanto mais moído, mais fininho, mais claro ficou e mais esverdeado. Mas a composição química é a mesma, destes 4 exemplos. Portanto, não sei se respondi à pergunta, mas a resposta é sim. Os fabricantes conseguem alterar a cor mexendo com muitas variáveis. Agora, há aqui uma pedra fantástica da Daniel Smith, mais uma vez. A Daniel Smith, para mim, é a melhor marca de aguarelas do mundo. Mas não existe nenhuma marca que eu recomende todas as cores. Portanto, há certas cores que eu prefiro. Prefiro Winsor Newton, há outras cores que eu prefiro. Mas no geral eu diria que a Daniel Smith é a melhor, ou pelo menos a mais interessante. E então temos aqui uma tinta que, mais uma vez, é uma pedra chamada Kyanite. Eu não conheço esta pedra. Kyanite genuína. E vou tentar mexer para vocês verem os brilhinhos, porque tem. Cá está. Conseguem ver os cristalzinhos a brilhar. Portanto, é ligeiramente metalizada, mas este efeito de purpurina, portanto, este efeito metálico, é da própria pedra. A lente não está a conseguir focar. Mas é muito interessante. Muito interessante. Aqui é a Kyanite genuína. Está bem? Portanto, mais uma cor para o vosso repertório. Como vocês estão a ver, a aguarela não é só eu vou comprar um amarelo, um vermelho e um azul. Não. Há tanto a explorar, há tanto... É por isso que este livro vale milhares de euros. Porque estão aqui amostras de centenas de tintas. Estão aqui perto de 500 amostras diferentes de várias marcas. Ora, como o azul... ora, uma pergunta da... Eva, outra pergunta, esta é muito boa, que é: quanto mais fino, mais estável o pigmento? Não. Não e não. Depende do pigmento. Vou dar um exemplo. E entramos na página que vai demonstrar isto mesmo. Que é o lápis lazuli. O lápis lazuli, que são estas cores aqui, tem exatamente a mesma composição química, quer dizer, com algumas impurezas, não é? Porque o lápis lazuli tem impurezas. Mas o que dá a cor azul ao lápis lazuli é exatamente a mesma composição química que o azul ultramarino, que é feito sinteticamente em laboratório. O azul ultramarino é um azul mais forte que o lápis lazuli porque é mais puro, portanto não tem contaminantes. No entanto, qual é a grande vantagem do lápis lazuli em relação ao azul ultramarino? É exatamente a resistência à luz. O lápis lazuli tem uma vantagem, que é, como o cristal é maior, é um cristal mais grosseiro, o azul não oxida tão depressa. Enquanto que o azul ultramarino sintético, como são cristais microscópicos tão pequeninos e que são ligeiramente sensíveis ao oxigênio, oxida mais depressa, o que significa que a cor desbota. Não sei se isto faz sentido. Portanto, cores que sejam sensíveis ao oxigênio, quanto mais finas, pior. Corantes, por exemplo, são moléculas tão finas, tão pequeninas, que rapidamente oxidam com o oxigênio. É por isso que pigmentos são melhores, porque são mais grosseiros e o oxigênio não entra dentro do pigmento, da partícula, só à superfície é que oxida. Mas o azul ultramarino, mesmo assim, é bastante resistente à luz, portanto não há problema. Cá temos os azuis ultramarinos, as várias marcas que eu comparei. Agora, em termos de marcas especiais que se destacam,
Se vocês quiserem granulação máxima, até eu diria que este da Golden, este azul que está aqui no meio, é super granulado. Se vocês quiserem um azul ultramarino que não seja granulado, reparem no que está logo ao lado da Winsor & Newton, que seca muito mais liso. Não é? Portanto, é interessante como as cores... a cor é a mesma, a composição é a mesma, mas como o grau de moagem é diferente. Um granula e o outro não. Estão a perceber a ideia, não é? Os fabricantes conseguem misturar várias coisas. Outro que não granula quase nada é este que está aqui em baixo. Este é feito pela Winsor & Newton, é uma aguarela e é ultramarino esverdeado, portanto é a sombra verde do azul ultramarino. Muito rapidamente comparar com a Golden e como a Golden é texturada. Então, não tem nada a ver, não é? A cor é quase igual, é parecida, mas o efeito final é muito diferente. Estes aqui em cima foram azuis que eu é que fiz. Eu comprei o pigmento e depois misturei com caseína. Caseína é uma cola à base de leite ou à base de queijo fresco. E tintas feitas em casa tendem a ser mais texturadas do que exatamente o mesmo pigmento feito em fábrica. Isso mais uma vez tem a ver com o grau de moagem. Como o grau de moagem é muito mais fino em fábrica, a tinta tende a secar mais lisa. Ora bem, vamos então agora saltar para outra cor. Uma marca de acrílicos que eu recomendo muito e que não se acha em lado quase nenhum, é uma marca canadiana e chama-se Tri-Art, que é este aqui. É uma marca extremamente brilhante, portanto o brilho da tinta, eu estou a tentar mostrar o brilho, parece quase envernizado. E é uma marca excelente. É tão boa quanto a Golden, mas é mais barata. Portanto, eu recomendo muito tintas Tri-Art, se vocês conseguirem achá-las. A New Masters também é uma gama muito boa, feita pela Old Holland. Mais uma vez, são tintas que não se acham com facilidade em Portugal. Há falta de diversidade em Portugal de tintas. E é super brilhante. Portanto, se vocês olharem, também parece envernizada. É uma tinta muito... Estou a tentar apanhar o brilho. Estão a ver? Extremamente brilhante esta marca. E agora vamos olhar para os azuis cobaltos. Os azuis mais parecidos ao azul do céu, quase, não é? Os azuis de cerúleo, de cobalto, etc. E então reparem que cores que se destaquem, praticamente nenhuma. Esta aqui que eu fiz destaca-se porque tem uma textura fora do comum. Comprei numa loja chamada Cornelison, que fica em Londres. E o azul egípcio é historicamente interessante, porque era mesmo o azul que os egípcios usavam. Mas eu diria que nesta gama não há assim nada de especial que se destaque particularmente. Agora eu vou-vos mostrar a página seguinte, que eu acho que é bem mais interessante. É assim. E é uma página que contém uma série de tons que são úteis para pintar céus em cor viva. Portanto, o céu de Portugal, não é? O céu da Grécia precisa, por vezes, desta cor muito viva. As duas marcas que eu recomendo é ou a Turner, o guache acrílico feito pela Turner, que eles chamam azul de ftalocianina, é um azul muito vivo, ou então a Holbein, que é uma marca japonesa caríssima, que este é o azul primário deles, também é uma cor muito viva, muito limpa, muito boa para pintar céus do Mediterrâneo e de Portugal e de África e do Brasil e por aí fora. Portanto, do hemisfério sul ou então de países à volta da bacia do Mediterrâneo. Agora, se quiserem um azul mesmo azulão, mesmo incrivelmente azulão, vocês vão precisar deste pigmento que se chama manganésio. Portanto, o azul de manganésio dá-vos um azul claro, extremamente vivo. Esta foi uma tinta feita por mim, a primeira. Portanto, comprei o pigmento na Cornelison e depois misturei com caseína. Tem uma textura lindíssima. A Daniel Smith já faz aguarela com este azul, mas é uma cópia, uma imitação. Sempre que virem escrito Hue, H-U-E, em inglês, significa cópia. Está bem? Significa imitação.
Mas não faz mal, porque continua a ser um azul tão vivo quanto o verdadeiro azul de manganésio e menos tóxico. Portanto, tem algumas vantagens. A Winsor Newton também faz uma imitação de azul de manganésio que também dá este tom extremamente vivo. Portanto, são cores muito limpas para representar o céu de países que têm céu bonito. Não é como a Inglaterra. Depois, uma cor muito interessante feita pela Daniel Smith é esta, por causa da textura, da granulação. Eles chamam azul lunar. Portanto, todas as cores lunares têm textura. Cor muito interessante. A Daniel Smith é espetacular. Este pigmento é historicamente interessante. É um cinzento frio. É uma terra chamada Vivianite, que vem da Rússia, se não me engano. Portanto, historicamente é interessante porque servia para pintar ícones. E agora vou-vos mostrar outras cores. Estamos a começar a entrar nos azuis turquesas, portanto, aqueles mares fantásticos das Caraíbas e do Mediterrâneo e por aí fora. São cores muito, muito, muito bonitas porque fazem-nos logo, logo, logo pensar em quê? Em férias. Logo. Agora, em termos de qual é a cor mais viva que eu tenho aqui nesta página, é difícil de dizer. Há várias. Qualquer uma destas quatro é igualmente viva. Portanto, eu agora vou só pôr assim para vocês conseguirem ver. Qualquer uma destas quatro cores é recomendada, tanto faz. A primeira fui eu que fiz. Comprei o pigmento da Kremer e misturei eu próprio. Depois a segunda é um acrílico feito pela Golden, que mais uma vez, quando é aplicado diluído, pode-se misturar com aguarela, não é? Porque funciona como aguarela. Este terceiro é uma aguarela da Winsor Newton, também uma cor muito vibrante, muito viva. E depois finalmente Daniel Smith também tem a versão deles, não é? Em aguarela. Qualquer um destes quatro eu recomendo igualmente, não faz muita diferença. Uma cor muito interessante de gouache feito pela Turner é esta aqui. Reparem que as sombras são azuladas, mas as luzes são verdes. Portanto, quanto mais se dilui, mais verde fica o pigmento. Fascinante. Eu gosto muito de cores que fazem este tipo de efeito. A dioptase é um pigmento histórico, muito interessante. Não é para vocês usarem, não interessa. Agora, este é espetacular. Esta cor é feita pela Daniel Smith e, mais uma vez, eles chamam isto de verde cascata. As sombras são verdes, as luzes são azuis. Quanto mais vocês diluem, mais a cor espalha para o azul. Fantástico. Eu recomendo muito tintas Daniel Smith. Se não conseguirem achar em Portugal, tentem comprar quando vão em viagem, porque a Daniel Smith vende pelo mundo quase todo, pelo menos na Europa, não é? Na Europa sei que há muitos países que vendem. Eu vi na Holanda, na Inglaterra, na França, vi em vários lugares. Agora, verdes. Temos aqui alguns verdes muito interessantes. Temos verdes de malaquite, a verdadeira malaquite. Vou começar por vos mostrar essa. Estas três cores que vocês estão aqui a ver foram verdes que eu fiz. Comprei o pigmento, comprei de uma marca que se chama Master Pigments, que ele vende na internet, e depois eu é que fiz as tintas. Ora, estas três cores são todas a mesma composição química. A única coisa que muda é que aqui está grosseiro, portanto é a malaquite moída de uma forma grossa, ligeiramente mais fina e depois super fina. Portanto, quanto mais fina a moagem, mais clara a malaquite fica. Reparem que a versão grosseira é cristalina e tem brilhos mesmo. Vou tentar mostrar-vos em câmera, não sei se consigo. Não consegui. Não dá para mostrar. Mas tem brilhos dos cristais. É uma cor que cintila. Quando se mexe da esquerda para a direita, tem brilhinhos. Portanto, isto é a malaquite histórica, que era usada no passado para fazer verde. E agora temos aqui cores modernas, que é a versão moderna. Reparem como é uma cor lisa, sem textura. Não é? Estão a ver? Geralmente pigmentos modernos tendem a ser lisos, pigmentos históricos tendem a ser muito mais rugosos e texturados, quando são pintados à aguarela. Em termos de cores excepcionais que se destaquem, temos esta pedra
amazonite, que vem do Brasil, se não me engano, e que a Daniel Smith moeu e dá este verde tão brilhante. É um verde absolutamente resistente à luz. Em termos de transparência, eu diria que a cor mais transparente que eu tenho é ou a aguarela da Winsor Newton, que é o verde de ftalocianina, é extremamente transparente para velaturas, ou então os acrílicos da Golden, que é o ftalocianina também. Estas duas são as mais transparentes para fazer velaturas. É claro que em termos de cor opaca, vamos, por exemplo, para um verde de cobalto, extremamente opaco. Esta cor é densa, não é? Tapa a cor do papel. Depois, mais perguntas aqui. Não tenho mais perguntas. Pessoal, perguntem coisas. E escrevam notas, claro. Eu espero que estejam a escrever o que vos interessa, para depois vocês poderem comprar as tintas que querem. Eu disse-vos que as cores de cobalto granulam. Aqui está dois exemplos, não é? Estes dois verdes de cobalto têm uma textura muito forte no papel. Depois, cores interessantes. Cores interessantes. Eu gostaria de vos mostrar. Por exemplo, eu gosto tanto da marca Turner, mas tanto. Mas porquê é que eles vendem uma cor que vai desbotar? Esta cor só tem uma estrela. Vocês estão a ver ali o símbolo? Só tem uma estrela. E isto é uma coisa que eu não consigo compreender. Por mais que eu goste de uma marca, não há marca nenhuma que todas as cores sejam boas. Esta cor vai desbotar. E não faz sentido, porque esta cor seria tão fácil de misturar com pigmentos resistentes à luz. Não faz sentido absolutamente nenhum. É o problema dos materiais de arte. Parece que não há consistência. Agora vamos entrar no reino das terras verdes. E quando eu digo terras verdes é mesmo verdade, são mesmo terras. Portanto, estas cores de terra que vocês estão aqui a ver, a maior parte delas são mesmo de uma terra a sério. Estas terras verdes tendem a vir ou da República Checa, ou de certas partes da Itália e da França, ou então de Chipre e da Turquia. Porque estes são os países do mundo que têm terras verdes. Também existe na Rússia. Alguns. Por exemplo, esta é uma imitação de uma terra verde da Boémia, da República Checa. É uma cor muito, muito, muito especial, especialmente para pintar tons de pele. Era usada em Verdaccio, quando se pintava em têmpera de ovo. Pintava-se primeiro tudo em tons de esverdeado e depois é que se punha as cores de pele por cima. Agora, a cor mais transparente que eu tenho aqui nesta página é sem dúvida nenhuma a Winsor Newton, a tinta acrílica Winsor Newton, que é o verde azeitona. Esta cor é extremamente transparente, boa para velaturas. Depois, a Daniel Smith tem esta cor fantástica, que mais uma vez são duas cores, se vocês olharem, não é? As luzes são amareladas e as sombras são verde escuro. Epidota, eu não sei dizer em português. É uma terra que eu penso que vem de Chipre, se não me engano, extremamente texturada. Parece quase areia. Depois temos a Celadonite, que eu acho que esta veio da Rússia. A Celadonite é uma terra também muito interessante, assim como a Zoisite. Portanto, a Daniel Smith faz pigmentos muito interessantes à base de pedras. A Zoisite é uma pedra esverdeada. Agora, a marca Cornelison, que é a tal loja em Londres que fica ao pé do Museu Britânico, faz a terra verde mais bonita que eu alguma vez vi. É uma cor muito especial esta terra verde, porque é difícil hoje em dia achar terras verdes de tão boa qualidade, porque a maior parte dessas minas já esgotaram-se ou então não são lucrativas que chegue para continuar a extrair o pigmento. Então, muitas destas minas já fecharam. Depois este vem da Rússia, Volkonskoite. É uma terra verde fantástica também. Penso que vem de vulcões mesmo. A Daniel Smith faz outra cor fantástica que é a apatite, que é castanha nas sombras e é verde nas luzes. Portanto, isto é um pigmento só, mas que se decompõe neste tipo de cores conforme é espalhado. Uma cor lindíssima.
Depois, o que é que temos? Tenho aqui uma pergunta. Manuela, olá. Que qualidade de papel recomendaria para obter melhor qualidade em aguarela? Bom, a escolha de papéis, eu tenho um vídeo inteiro sobre isso em inglês, no meu canal de YouTube em inglês, e está prestes a sair um vídeo em português, que são os papéis de aguarela. O que eu sugiro, Manuela, é subscreva ao meu canal de YouTube. Se procurar Nelson Ferreira Aulas de Arte, vai achar imensos vídeos feitos por mim. Abrir o canal, subscrever, porque eu estou prestes a lançar um vídeo que explica isso tudo. Mas só para dar já uma dica, não é? Para não ficar assim a apanhar sem uma resposta. Só para ter uma dica, Manuel, em primeiro lugar, os melhores papéis da aguarela devem ser 100% algodão e sem ácido. Isto é muito importante. E se puder, papéis espessos, porque papéis muito finos tendem a encarquilhar quando se pinta com água, não é? Portanto, tendem a secar todos tortos. É melhor um papel espesso. 100% algodão, tá bom? De resto, o melhor mesmo é ver o vídeo. Isto vai ser um vídeo de perto de 1 hora só a falar de papéis. Eu testei mais de 50 marcas. É o vídeo mais exaustivo feito até hoje. Quando eu digo exaustivo é no bom sentido, não é no mau sentido. É o vídeo mais exaustivo feito até hoje sobre papéis de aguarela. De todos os vídeos que estão na internet, é de longe o mais completo. Agora, um castanho amarelado lindíssimo, feito pelas tintas Golden e super brilhante. Conseguem ver o brilho na parte que está espessa, parece que está envernizado, não é? E esta cor, que é super, super, super brilhante, como eu disse, é uma cor muito mais viva e amarelada do que o amarelo ocre. Portanto, isto é um amarelo de níquel. É uma cor sintética. É um amarelo lindíssimo, super transparente. Quanto mais água se deita, mais viva fica a cor. Portanto, é um amarelo vibrante. Quanto mais espessa a tinta, mais castanho. Isto é típico das cores transparentes, não é? As cores transparentes, quanto mais diluídas, mais vibrante é a cor. Quanto mais espessas, menos vívida é a cor. Ao contrário das tintas opacas, que se comportam de modo oposto. Estes são os amarelos de ocre. Temos aqui várias marcas comparadas, não é? Em termos de curiosidade, marcas portuguesas. Um pigmento da Casa Ferreira. Um pigmento da Casa Ferreira, que é a terra de ciana natural. Não é queimada, não é? Isto já não se acha em lado quase nenhum, mas acho que a Casa Ferreira ainda vende pigmentos. Nada de especial. Eu tenho aqui pigmentos bem mais interessantes. Em termos de transparência, sem dúvida nenhuma, é este amarelo transparente da Golden em acrílico, que é a cor mais transparente que eu tenho aqui nesta página. Portanto, para velaturas é imbatível. Super brilhante. Mais uma vez parece envernizado. Eu estou aqui a mostrar-vos o nível de brilho quando se mexe a tinta. É uma cor muito brilhante. Ao contrário desta, que é totalmente mate quase. Tipo, eu estou a mexer e não tem brilho, não é? Enquanto que este a gente mexe e vê-se logo os brilhos ali com muita força. Depois, o amarelo indiano também é muito transparente. Eu não testei para ver se é mesmo urina ou não de vaca, mas tradicionalmente o amarelo indiano era feito de urina de vaca. De vacas que comiam folhas de manga e a urina era seca ao sol. Depois, outra cor extremamente brilhante é esta, feita pela Golden. Mais uma vez, parece envernizado nas zonas mais espessas. É uma cor super transparente, mas que curiosamente a marca diz que não é. Diz que é só translúcida. A mim parece-me super transparente, portanto não sei. Mas a Golden diz que não. Que é semi-transparente. Agora, cores especiais na gama dos castanhos alaranjados ou avermelhados, há várias cores. Eu gostaria de destacar, para granulação máxima, eu gostaria de destacar a ferrugem que é vendida pela Kramer. Portanto, isto é mesmo ferrugem. É um vermelho translúcido, feito à base de óxido de ferro e que tem uma textura inacreditável. Em termos de transparência máxima, é a aguarela Rembrandt. Mais uma vez é o óxido de ferro transparente. Esta é a cor mais transparente que eu tenho aqui nesta página.
juntamente com esta cor da Daniel Smith, que é de quinacridona, a terra de Siena, mas de quinacridona. Também é extremamente transparente, é boa para velaturas. Ao contrário, por exemplo, desta, que é totalmente opaca. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. É que as cores transparentes tendem a ter muito mais profundidade nos tons escuros do que as cores opacas. As cores opacas geralmente não têm essa intensidade de escuros. Portanto, só com cores transparentes é que vocês conseguem tons escuros, mas que ainda são vívidos, que ainda têm cor. E estamos quase a acabar. Portanto, estamos a entrar agora nos outros castanhos mais neutros, não é? Castanhos menos laranjão, menos vermelho. São castanhos mais baços. Em termos de cores excepcionais, curiosamente, temos aqui a hematite, a verdadeira pedra, hematite, que foi moída pela Daniel Smith. E também têm estes dois, é olho de tigre. Conhecem o cristal, a pedra? Isto é o olho de tigre cru e este é o olho de tigre queimado no forno. Portanto, é como torrar café, tal e qual. O olho de tigre passa de um tom esverdeado claro para um tom acastanhado escuro. Ciclarite é outra pedra que mais uma vez a Daniel Smith moeu. Eu gosto muito, muito, muito do que a Daniel Smith faz em termos de aguarelas. Depois, Casa Ferreira. Outro tom feito em Portugal, não é? Feito como quem diz. Eles devem comprar algum fabricante italiano e depois põem rótulo. E está aqui outro da Casa Ferreira, mas desta vez torrado. Portanto, estão a ver, esta cor é crua, é terra de sombra natural, e aqui é terra de sombra queimada, porque foi ao forno. E então escureceu e tornou-se avermelhada. Depois, quase no fim desta aula, eu vou ter que arrumar o estúdio em breve, que isto está um caos, mas pronto. Quase no fim desta aula temos uma série de cores muito interessantes. Este é Caput Mortuum da Kremer, tem uma textura fabulosa, fantástica. E uma cor muito interessante que eu fiquei surpreendido é de uma marca espanhola chamada Vallejo. É um guache acrílico. Portanto, é a tinta de guache, mas é tinta acrílica, mas que seca com aspecto de guache, seca mate. E reparem nestes veios brancos que foram criados quando eu diluí a tinta com mais água. Portanto, isto é um efeito muito interessante para a arte contemporânea. É uma tinta interessante da marca espanhola Vallejo. Depois, neste lado, temos algumas cores fascinantes. Por exemplo, qual é a cor mais transparente de todas? Olhando assim para a tinta e comparando todas, imediatamente vocês percebem que esta é super transparente. Tem o brilho de uma joia. É uma cor escura, mas profunda. Estão a perceber a ideia? Enquanto que esta aqui é muito mais opaca. Não se consegue aquela profundidade de tons nos escuros. Enquanto que esta cor é forte, é ressonante, é como se fosse vidro colorido. Portanto, a cor mais transparente que eu tenho aqui é feita pela Winsor & Newton e é o vermelho de perileno. Também tem violeta da Winsor & Newton, muito transparente também. Outra cor fascinante, feita pela Daniel Smith. Aliás, estas duas cores feitas pela Daniel Smith são fantásticas, porque mais uma vez temos luzes avermelhadas e sombras esverdeadas, ou então luzes arroxeadas, magenta, cor-de-rosa, né? E sombras esverdeadas. Cores fantásticas. À medida que se dilui, a tinta espalha de forma diferente. E agora entramos, e eu vou ser controverso de propósito, entramos na cor mais importante da história da aguarela, que é o preto. Quem é que disse que não se pode usar preto? Artistas a sério usam preto porque cada pigmento preto que existe tem um efeito diferente que não pode ser obtido de outra maneira. Então vamos começar com alguns desses efeitos. Vou começar nesta página aqui. Reparem na textura incrível, incrível desta tinta feita pela Turner, que se chama o Negro de Marte. Textura fantástica.
Por exemplo, este negro aqui em cima de carbono, feita pela New Masters, já não tem textura. Nós precisamos das duas. Precisamos de um negro que espalhe uniformemente, mas também precisamos de um negro que espalhe texturado, que é para se poder pintar o que se quiser. Esta marca aqui é uma desilusão. Eles chamam-se Culture Hustle e eu fiquei muito triste com eles porque eles disseram na internet que estavam a fazer o negro mais negro do mundo, o que não é verdade. E esta tinta foi caríssima. Portanto, Culture Hustle é uma pena. Mas até agora não estou nada convencido com o que eles têm posto no mercado. Acho que é só marketing. E depois temos aqui vários pigmentos negros, uns mais azulados, outros mais acastanhados. Em termos de cores surpreendentes, em termos de textura, olhem por exemplo para estes extremos. O de cima seca liso e o de baixo seca super texturado. Isto é tinta acrílica feita pela Golden. Estão a ver a diferença? E o de cima secou liso. Também é tinta acrílica feita pela Golden. O de cima chama-se Carbon Black, é o negro de carbono e seca liso. O de baixo chama-se Negro de Marte e seca texturado. Mesma marca, pigmentos diferentes. Depois temos aqui uma cor interessante que fui eu que fiz. Portanto, eu comprei o pigmento da Master Pigments, mandei vir pela internet, e isto é Vivianite. Vivianite é uma pedra. Penso que também é usado na Rússia. Uma textura fantástica, não é? Portanto, bem difícil de se obter com aguarelas normais. Outro exemplo de uma cor que seca lisa, feito pela Turner, não é? A marca Turner de acrílicos de gouache, que é o negro de marfim deles, seca muito liso. Portanto, como vocês estão a ver, cada pigmento tem a sua característica, não é? Pode ser preto, pode ser não sei o quê, mas é diferente do outro preto. Este aqui é muito interessante. É o negro de lunar de Daniel Smith. Portanto, todas as marcas lunar secam com textura. E eu gostaria de terminar o... Renato, tinta de vinho. A tinta de vinho não desbota, infelizmente, não é permanente. E o curso Barg, Renato? Eu estou a guardar mistério, portanto eu não estou a mostrar os desenhos Barg em que estou a trabalhar para o vídeo, que é para vocês depois terem um mistério absolutamente quando virem o resultado final. Mas o curso deve estar quase a sair, talvez mais um mês, e o curso saia na internet. Eva, o vídeo está desfocado. Deve ter sido temporariamente, porque a lente tem de ajustar às várias distâncias, não é? Portanto, se eu aproximar, a lente demora tempo a focar e depois, quando eu afastar, a lente volta a reajustar-se. Portanto, o curso de desenho Barg, que vocês já conhecem, porque eu estou sempre a falar nisso todas as aulas, deve estar prestes a sair, talvez mais um mês. E eu nunca vi nada assim. Portanto, aguentem comigo, que vale a pena. Mas eu espero que tenham gostado da aula de hoje, que foi sobre pigmentos de aguarela. Como eu vos disse, estão aqui mais de 6.000 euros em várias tintas e pigmentos. Assim vocês escusam de comprar tudo. Simplesmente revejam o vídeo, pausem. Quando vem alguma cor que vos interesse, pausem o vídeo e escrevam o nome da marca e depois comprem essa cor. Certifiquem-se sempre que as tintas são resistentes à luz. Já sabem ver isso, porque isso está nos vídeos anteriores. E subscrevam todos hoje ao meu canal de YouTube português, porque eu vou parar com os live streams no Facebook e vou transferir os meus live streams para o YouTube, porque a qualidade de imagem é muito, muito, muito superior, está bem? Vou começar a transferir em alta definição no lugar de ser esta qualidade do YouTube. Do Facebook, aliás, que não é grande coisa. Então perdoem-me hoje eu não ter pintado, mas eu não estou em condições, eu acho que vou dormir, devo estar com uma constipação. E Renato, não te assustes que os desenhos Barg vão ser feitos, apesar de eu andar a dormir muito ultimamente. Ultimamente não, eu acho que é um estilo de vida. Bem, então obrigado a todos.
cliquem nesse ícone a dizer que gostam ou que amam ou que odeiam. Lembrem-se, o ícone em que clicarem vai ser o estado de humor que vocês vão passar o mês que vem. Portanto, quem clicar no odiar vai viver cheio de ódio durante um mês. Quem clicar no amar vai receber muito amor durante um mês. No rir também vão rir muito durante um mês, etc. Estou a brincar. Mas mais importante do que isso, partilhem este vídeo. Partilhem, eu quero ver toda a gente a partilhar. Eu estou-vos a dar conteúdo gratuito, vocês têm que dar alguém retorno aos vossos amigos também. Porque as pessoas estão a gastar milhares de euros em materiais de arte que não prestam para nada. Para nada. E este tipo de vídeos dá uma informação profissional, dá uma informação académica, ao nível de universidade. Portanto, vocês agora já sabem que podem comprar tintas à base de água de altíssima qualidade para pintar a aguarela. E em breve, como eu vos disse, vai sair um vídeo inteiro só no meu YouTube, não vou pôr aqui no Facebook possivelmente, um vídeo inteiro sobre quais os papéis de aguarela que vocês devem escolher. Tá bom? Então, um abraço a todos, boa noite e até breve. Até breve mesmo. Até para o domingo que vem. Tchau. Adeus.